Então, nós temos essas tabelas. Ah, mas eu tenho essa tabela 7, eu tenho essa tabela 7.7, 7.8, eu tenho essa tabela 7.9, mas ela tem uma característica, cada tabela dessa tem uma característica diferente. Ela tem essa carga de vento aqui, ó, tá? Hoje em dia, vento, a gente, principalmente dependendo da região, costuma ter uns ventos mais fortes, né? E a gente, foi um vento atípico que derrubou a estrutura. Não pode derrubar. Um vento de 45 quilômetros por hora, de metros por segundo, você multiplica por 3,6. Para vocês terem uma noção, lá no sul, que tiveram aqueles ventos de 120 quilômetros por hora, 45 vezes 3,6. Olha lá, essa estrutura nossa aguentaria. Ela aguenta um vento de 160 quilômetros por hora. Tá? Mas como que eu vou definir a tabela em função do vento se eu não tenho essa informação? Tem. Você tem essa norma aqui que fala sobre forças devido ao vento em edificações. É a 6123. Na 6123, você vai nesse mapa aqui de ventos. Quer ver? Seria esse mapa aqui, ó. Chama isopletas da velocidade básica. Então você consegue ver aqui o Brasil inteiro. Aquela região do sul, onde ocorreram aqueles maiores ventos de 45 metros por segundo, que seria ventos que aguentariam vento até de 160 km por hora. Tá? Na nossa região, ó, a gente pode projetar com ventos de 30 metros por segundo. Seria 120 km por hora. Seria um baita de um vento. Tá? Então aqui na nossa região seria isso daqui. 30 metros por segundo. Você no seu projeto fala, eu vou fazer um projeto lá para Santa Catarina. Então é só você pegar esse maior vento aqui. Olha lá no sul, lá perto do Uruguai. 50 metros por segundo. Não é quilômetros por hora, não, é metros por segundo, tá? Aí eu tenho que multiplicar, para eu saber em quilômetros por hora, é só eu multiplicar por 3,6. Tá certo? Então, visto esse problema do vento, é só eu escolher uma tabela para eu fazer o meu dimensionamento, ó, em função da velocidade do vento. Vamos pegar aqui na nossa região, que seriam ventos de 30 metros por segundo. Com essa tabela aqui, ó, o que eu defini, o tipo da minha madeira, se é conífera, se é pinus ou é eucalipto, em função daquele C que eu defini, eu já tenho aqui as minhas colunas aqui, ó, do pé direito. Eu tenho o diâmetro que deve ser, tá? Qual que seria esse pé direito? O vão do pórtico já está aqui, ó, até 10 metros de vão. Essa largura do pórtico, até 12 metros. Então ela tem essa limitação até 15 metros. Ó. Eu consigo fazer. Qual que seria esse vão aqui? Esse vão seria essa largura aqui, ó. Esse B aqui, ó, do meu pórtico. Em função desse vão, eu tenho que ter essas vigas aqui, ó. Essas vigas, elas vão mudar suas dimensões em função desse vão do pórtico, em função dessa altura aqui, tá? Em função do vão, vai mudar também a espessura dessas colunas. Então, nessa tabela aqui eu defini, eu consigo colocar todas essas dimensões que estão pedindo lá no meu galpão. É só eu vir procurar aqui na tabela e já vim definindo, tá? Ó, espaçamento entre os pórticos, terças, tirantes. Aqui são os diâmetros dos tirantes, aqueles para contraventamento, placas de apoio, tá? Cobieiras, vigas e colunas. Então tem aqui, ó, colunas de pé direito até 5 metros, ó.
vigas e beirais de 2 metros, e assim por diante, tá? Que são aquelas minhas vigas inclinadas. Tudo bem até aqui? Tem até os diâmetros das terças aqui de novo, ó, tá? Então, por essa tabela aqui, eu consigo simplesmente pegar esses valores em função da geometria do meu galpão e saber quais são esses diâmetros que eu vou utilizar. Então você consegue detalhar. Ah, te contrataram para você fazer um projeto de um galpão de madeira, para detalhar, para construir. Ou você vai construir um galpão de madeira e você está achando que aquelas peças estão muito finas. Aí eles vão falar, não, o carpinteiro vai falar, não, pode, eu já fiz galpões, mais galpões. Depois que acontece o problema, você é o responsável. Então você tem que saber, não é você que vai construir, mas você vai fiscalizar, você vai verificar se tem condições técnicas para aquela estrutura se manter estável. Tá? Então o grande problema dessas estruturas de madeira e de aço é esse problema do vento, tá? Muito cuidado com isso. E essas tabelas, elas são muito boas, que elas são bem práticas e na hora de executar nos facilita a verificar, ter mais segurança com relação à parte construtiva. Você tem uma garantia maior da estabilidade estrutural, tá certo? Tudo ok? Dá um ok para todo mundo, que eu vou passar para o outro exercício. Alguma dúvida? Tudo certo? Fala um aí, ok. Ok, professor, tudo certo. Beleza. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão seria uma questão de wood frame. Não é um tipo comum de construção do Brasil para a gente, mas como vocês são da área de arquitetura, todos os processos construtivos são importantes para vocês na hora de, pelo menos, se um cliente perguntar para você, o cliente é muito assim, eu vi uma estrutura de madeira bacana, mais barato, o que você acha da gente construir? Porque tem cliente de todo tipo, eles viajam, né? Então, para pelo menos você ter argumento técnico para explicar como que funciona esse processo. Em concursos também, para arquitetos também, pode cair questões relativas a essa parte de wood frame. Né? Nos Estados Unidos ele é muito difundido, esse tipo de construção. No Brasil, hoje em dia a gente com esses reflorestamentos para utilização de madeira como material de construção, a gente está observando que está cada vez mais aparecendo construções com esse tipo de material. Então, qual é o intuito dessa questão? É realmente você ler toda a parte de metodologia de produção desse. Você tem que ter como se fosse uma parte produtiva desse material. Então a carpintaria específica, você cortar o tamanho das peças, você produzir essas peças, porque praticamente depois você vai montar. Como eu expliquei para vocês, novamente, o estrutura de aço e madeira são elementos reticulares, são elementos separados que você monta. Depois você tem as ligações, ou com prego ou com parafuso, tá? Então, essas figuras que eu peço para vocês lerem, simplesmente assim para vocês entenderem como que é o processo construtivo. E olha que eu pesquiso muito material, e eu achei esse material muito bom, que inclusive é do Instituto de